Boa noite, mulheres abençoadas, filhas escolhidas de Deus. É uma alegria estarmos aqui para dar continuidade ao nosso desafio Florescer em 5 dias, onde a gente está indo para o quarto dia. E hoje eu quero falar com vocês, dar continuidade sobre o tema das expectativas de outras pessoas. Só que hoje a gente vai um pouco mais profundo. Então, no último encontro, eu deixei uma atividade para você, que era para você listar as expectativas que você percebia que outras pessoas tinham sobre você, não é? E hoje eu quero aprofundar esse tema, trazendo uma reflexão sobre o porquê é importante a gente ter essa consciência e aonde que nós termos essa consciência pode nos levar. Para a gente começar essa reflexão, eu quero ler uma passagem que está aqui em Mateus, capítulo 26, entre os versículos 7 e 16, onde fala assim: Uma mulher com um frasco de alabastro que continha um perfume muito caro se aproximou dele e começou a derramar o perfume sobre a cabeça de Yeshua. Yeshua é Jesus. Quando os discípulos viram isso, ficaram muito indignados. Por que este desperdício? Perguntaram. O perfume poderia ter sido vendido por um preço bem alto e o dinheiro dado aos pobres. Mas Yeshua, percebendo o que se passava, lhes disse: Por que vocês estão incomodando essa mulher? Ela fez algo maravilhoso por mim. Os pobres sempre vocês terão consigo, mas a mim nem sempre terão. Ela derramou perfume sobre mim para preparar o meu corpo para o sepultamento. Digo-lhes que em todo lugar onde estas boas novas forem proclamadas, o que ela fez também será contado em sua memória. Então, um dos 12, chamado de Judas Iscariotes, aqui em hebraico está Yahudá de Criote, dirigiu-se aos principais Kohanim, sacerdotes, e lhes perguntou: O que vocês estarão dispostos a me dar se eu lhes entregar Yeshua? Eles contaram 30 moedas de prata e as deram a Yahudá, a Judas. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para trair Yeshua. É uma profunda essa reflexão, né? Estava aqui pensando na palavra correta para trazer, mas é exatamente isso. Olha a profundidade disso que a gente está falando aqui. Aqui nós estamos falando de uma mulher que estava honrando a vida de Jesus, trazendo o melhor que foi preparado para ele, para esse momento onde ele estava fazendo um sacrifício pelo povo, de algo que ele nem precisava fazer, de algo que ele não merecia viver, e estava sendo trazido o melhor para ele. E os discípulos, sem consciência do que iria acontecer, mesmo Yeshua já tendo falado para ele, se você começa a ler o capítulo 26 aqui do princípio, desde o primeiro versículo, Yeshua tinha acabado de contar para eles o que ia acontecer com ele. E ainda assim, os discípulos olharam e disseram assim: que desperdício, por que honrar a vida dele desse jeito? Eles não tinham se dado conta da grandiosidade do que Jesus ia fazer, ou estava por fazer. E olhando todo esse cenário, e eles julgando isso, e sobretudo Judas, aqui, que era um dos discípulos que era responsável pela parte das finanças e das contas do grupo ali, né? De tudo que eles realizavam. Ele fez essa observação, ele olhou tudo isso e ele falou: o que será que os sacerdotes que estão tramando contra a vida dele me dariam se eu entregasse para eles? Então, ele já estava com a mente
exatamente ali na parte do ganho financeiro ou do ganho que ele poderia ter, né? Do estratégico. E os discípulos aqui deixaram de lado, muito provavelmente, a instrução que Deus deu. Aquela mulher foi guiada a derramar aquele perfume sobre o corpo de Jesus. E muito provavelmente guiada por Deus para honrar aquela vida. E os discípulos não compreenderam isso, não entenderam isso. A tal ponto que um deles olhou além de tudo isso, mais estrategicamente ele pensou: o que eu posso ganhar com isso tudo? E sem ele se dar conta do que ele estava fazendo, ele foi trair Jesus, né? Ele foi conduzido, acabou sendo conduzido a fazer isso. E o que essa reflexão tem a ver com as expectativas de outras pessoas, que as outras pessoas colocam sobre nós? Absolutamente tudo a ver. Muitas vezes, quando nós não, pela nossa inocência, nós não percebemos as expectativas que outras pessoas têm sobre nós ou colocam sobre nós, e nós vamos respondendo aquelas expectativas de uma forma totalmente inocente ou de uma forma totalmente ali só conectada àquela situação, sem refletir, sem ter consciência, sem questionar. Muitas vezes nós podemos ser levadas a trair Jesus, a trair a direção de Deus, a trair o que Ele quer, a escolher um caminho diferente daquele que Ele está nos levando. E mesmo sem perceber, a gente pode ter uma atitude semelhante à de Judas. Pensando estrategicamente o que você pode ganhar daquela situação. E não pensando no que você pode renunciar, né? Ou do que você deve renunciar. No caso dessa mulher, ela renunciou a um perfume muito caro. Era algo que ela tinha de muito valor e ela entregou em honra. E ela fez essa renúncia na vida dela. Mas enquanto aqueles que deveriam estar seguindo Jesus julgaram, teve um específico que olhou para tudo aquilo e pensou: como que eu posso ganhar diante desse cenário inteiro, né? E nós convivemos com pessoas assim todos os dias da nossa vida, nos diferentes âmbitos. Então, quando a gente aprende a entender essas expectativas das pessoas e nós colocamos uma ordem de prioridade de quais relações são as mais importantes para a gente, quais expectativas nós devemos buscar olhar com atenção, buscar gerenciar, buscar lidar, até para priorizar aquilo, quando nós estamos dentro desse cenário, nós podemos, ao priorizar, nós podemos ter uma atitude proativa de não se deixar levar, de não se deixar desvirtuar, de não se deixar desconectar. E uma atitude proativa, uma tomada de decisão proativa, alinhada com aquilo que Deus quer para a sua vida. Agora, quando a gente não tem esse mecanismo de observação, esse mecanismo de tomada de decisão, é muito fácil a gente simplesmente tomar uma decisão emocional, baseado nas dores que você carrega, baseado na sua necessidade de pertencimento a um determinado, nem digo pertencer a um determinado grupo, mas ser aceito por algum grupo que às vezes nem precisa ser aquele que você gostaria de ser aceito ou ser aceita. Mas pela necessidade de pertencer a um grupo, você acaba correspondendo às expectativas daquele grupo, independente dessas expectativas estarem alinhadas com a vontade de Deus para você ou não, estarem alinhadas com Jesus ou não. E sem você perceber, por essas necessidades emocionais, você pode acabar atraindo Deus, traindo Jesus.
e se desconectando daquilo que é a vontade dele para você. E isso traz consequências para sua vida. Traz consequências para sua vida emocional, traz consequências para sua vida espiritual. Dependendo do nível que for, pode trazer consequências para sua vida material também. Então, é um ponto muito importante da gente observar. Você percebe o quanto isso está conectado com tudo que a gente vem conversando desde a segunda-feira? É exatamente por esse motivo que nós precisamos olhar com atenção para nós deixarmos esse personagem da filha obediente aos humanos, para a gente se tornar uma filha obediente a Deus, para que a gente não traia aquilo que é o mais importante e essencial da nossa vida. E para a gente finalizar essa reflexão hoje, e finalizar aqui o nosso desafio Florescer em 5 dias de hoje, eu quero te convidar a fazer um exercício de priorização das suas relações. Então, agora que você listou as relações, você tem as expectativas, eu quero que você coloque em ordem de prioridade, considerando que Deus também é uma relação e que também existem expectativas ali sobre você, né? E eu quero que você coloque essa ordem, em ordem dessas pessoas que você listou. Qual é a prioridade para você? Qual é aquela decisão que para você é inegociável ou que você vai abrir mão de todas as outras para poder atender aquela decisão, aquela relação, né? A expectativa daquela relação. Então, quero que você liste isso. Não sei quantas pessoas você colocou, mas coloque. Se foram 4, 5, 10, coloca o mesmo número, coloca essa ordem de prioridade. Vou deixar esse exercício com você. Sei que é um exercício que vai trazer bastante reflexão. E eu espero que vocês estejam conseguindo fazer esses exercícios. Se vocês não conseguiram, ou vocês estão tendo alguma trava, algum desafio, alguma dúvida, algum receio, algum medo, eu te convido a entrar no grupo Jardim da Sala de Honra e interagir conosco lá. Esse é um grupo no WhatsApp que nós temos e que tem o intuito de promover exatamente esse espaço de conexão, de interação, de compartilhamento. Então, são mulheres que estão na mesma busca, no mesmo entendimento, na mesma, pelo menos na mesma busca de entendimento, né? Na mesma intenção de avançarem, de crescerem, de florescerem. E esse é um espaço que está sendo conduzido com muito carinho e acolhimento justamente para te ajudar a tirar o máximo desse exercício. Então, te convido a fazer parte. Coloca aqui nos comentários ou me manda mensagem lá no meu Instagram que eu te mando o link, tá bom? Desejo para você uma excelente noite, que é o horário que eu estou gravando aqui, né? Mas independente do horário que você esteja assistindo esse vídeo, eu desejo para você uma excelente semana e que seja uma semana repleta da presença de Deus. Até amanhã!